Eu acho que o começo do ano teve boas notícias, quer dizer, o governo reconheceu a necessidade de ter algum tipo de restrição à expansão dos gastos públicos. Teve um cenário externo mais favorável para o Brasil do que era esperado no fim do ano passado, mas tinha uma série de medidas adotadas anteriormente, inclusive a PEC da transição, que tornavam o arcabouço inconsistente. E vale lembrar que com o fim do teto de gastos, diversas despesas obrigatórias voltaram a ser vinculadas à receita corrente. Então, quando você aumenta a arrecadação, você tem que aumentar o gasto com saúde, tem que aumentar o gasto com educação. O governo se comprometeu com reajuste do salário dos servidores, com reajuste do salário mínimo. A conta não fecha. Nova ordem orçamentária vem aí, no Terraço Cast de número 407. A vinheta inicial é trecho da entrevista de Marcos Lisboa ao Poder 360 em 7 de novembro de 2023, no programa Poder Entrevista, disponível no YouTube. Por que a gente insiste em políticas? Primeiro, errar não é problema. Você quer inovar, criar uma política pública nova, você corre o risco de errar. O problema é não reconhecer o erro e repetir os erros. I imagine people today saying, well, when are we going back to normal, like it was 5, 6, 7 years ago? The important thing to know is that wasn't normal. Right. That was the easiest, best of time. My own belief is we're not going back there. We're now in an environment of more normal circumstances, and we're going to roughly stay this way. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, 407 do Terraço Cast. Caio Augusto ancorando na noite, quase madrugada, de 30 de novembro de 2023, uma quinta-feira, de quinta para sexta-feira, em Ourinhos, no interior de São Paulo, na companhia de Fernanda Mello. Fala, meus amigos do Terraço Cast. E aí, como vocês estão? Passaram bem a última semana? Eu estou aqui já em terras paulistanas para trazer para vocês temas importantes para o nosso longo prazo. E aí, bora falar deles? Novamente, em dose dupla. E Raquel de Sá. Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo. E eu vim aqui pra contar pra vocês que o tempo está uma loucura, ele continua uma loucura. Não para de chover. E sim, chove enquanto Raquel tenta se locomover, assim como a cidade inteira de São Paulo. Mas, como a mulher do tempo sem tempo, ela, se recusa a perder mais tempo, ela não vai mais, pegar chuva de bicicleta, porque ela caiu também, outro dia não foi legal. Então ela procura alternativas, ônibus, a pé. É isso, gente. Vamos todos procurar alternativas para não ficar no trânsito nesses dias malucos, porque afinal de contas é isso. São Pedro pirou, É isso, galera. Alô, São Pedro, ajuda nós. Oscilação de temperatura é a nova moda. Só tô torcendo pro tal El Ninho ser menos travesso do que anda sendo. Dupla dinâmica aquecida e em campo, vamos ao 407. Fernanda, Simone Tebet afirmou recentemente que a próxima prioridade de Lula 3 será uma nova ordem orçamentária. O que já sabemos até então sobre isso? Importantíssimo a gente falar disso nesse Terraço Cast, que é o seguinte: a ministra participou do seminário chamado Orçamento por Desempenho 2.0, que foi sobre a modernização orçamentária do Brasil. Nesse evento, ela tocou numa série de problemas que precisam ser melhorados e eu vou abordar aqui cada um deles, mas eu acho que o principal para a gente começar aqui é uma coisa que incomoda a todo mundo. Independentemente de quem seja, a gente concorda que a cada novo presidente, a cada novo governo, muda completamente a direção desse Titanic chamado Brasil. Ou seja, cada presidente muda completamente o direcionamento estratégico. E a gente não consegue ter, diferente de outras grandes economias, um projeto de melhoria desse país, Então, cada novo presidente não tem um direcionamento estratégico, Não dá para chamar de estratégia de longo prazo algo que é preparado
como um plano tático com o objetivo de agradar a opinião pública no curto prazo, visando reeleição. Então, apesar de toda a polarização que a gente vive, eu gosto de ver como esse debate amadureceu no Brasil. E ok, você está cansado de ouvir que o Brasil vive uma crise fiscal, uma crise orçamentária muito preocupante, mas por que é assim? Vou explicar. As regras no Brasil, as regras fiscais, cresceram de forma descoordenada. Os instrumentos de planejamento simplesmente não se integram. A gente tem o Plano Plurianual, o PPA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Isso gera uma fragmentação de decisão das emendas parlamentares. Tem uma falta de clareza na alocação dos muitos recursos de impostos, enfim, muitos recursos que o governo tem e não se tem clareza para alocar. Além disso, existe uma rigidez muito grande no orçamento, muitas despesas obrigatórias, enfim. Então, é tipo quando você recebe um salário muito bom, mas você está tão comprometido com gastos obrigatórios, custos fixos, que não tem muito o que fazer. Então, a questão não é o quanto que se ganha, na verdade é o como se gasta. E sem a integração do PPA, o Plano Plurianual, e os orçamentos anuais, a gente tem aí uma receita de fracasso. A elaboração do orçamento anual fica sem direção estratégica, com um forte viés para agradar o povo só no curto prazo. O PPA não tem, por não ter o poder de autorizar a despesa, acabou perdendo a sua importância. Então, a atenção política dedicada ao PPA é muito pouco expressiva. Ele é votado a cada 4 anos num rito meramente formal, então a gente conclui que o PPA não deu muito certo. E aí, outro fator de preocupação é a fragmentação no legislativo, que hoje é protagonista na alocação de recursos públicos. E eu acho que se toda a população soubesse disso, eu acho que a gente brigaria menos sobre quem é o presidente e se atentaria mais a outros cargos. Mas, enfim, isso vem num contexto de muita rigidez orçamentária. Então, existe uma margem muito pequena do orçamento para se destinar a despesas discricionárias, e isso acaba tendo uma forte influência do legislativo. E aí, emendas parlamentares costumam privilegiar mais as bases mais queridas ali, né? As bases eleitorais de acordo com interesses. E bem, mais uma vez, a integração do planejamento e orçamento fica para depois. Então, existe uma metodologia que você comentou aqui, Caio, que é o Spending Review, que também é conhecida como revisão periódica de gastos, que é para criar um processo de reavaliação periódica de programas sociais, de ações que o governo faz, vinculações orçamentárias, gastos tributários, subsídios que são dados, enfim, com o objetivo de aumentar o gasto nos programas que tiveram mais sucesso, que deram mais resultado para a população. Então, é aquela velha história do que não pode ser medido, não pode ser melhorado. A redução de gastos ineficientes abre espaço fiscal para incorporação de outros gastos mais eficientes, que vão gerar mais resultado para a população. Um insumo importante para essa revisão é o monitoramento e a avaliação das políticas públicas, que devem ser feitas de forma institucionalizada, sistemática. As despesas a serem avaliadas são relacionadas a programas ou projetos já existentes, e aí a gente tem um cenário base. A partir delas, se pode identificar e implementar opções de economia. Essa metodologia, do Spending Review já é adotada desde antes da crise de 2007, 2008, mas, considerando o crescimento do seu uso no período pós-crise, essa metodologia se baseou em várias experiências internacionais. Então, a gente já tem episódios de boas práticas já consolidadas dentro da OCDE e, enfim, a gente consegue tomar de exemplo. O escopo do Spending Review considera 3 dimensões: o foco, a cobertura e a abrangência. O foco está relacionado ao tipo
de economia que se busca ter. Ou seja, economia de eficiência, economia estratégica ou os dois. Aí, beleza, isso é foco. Em termos de cobertura, isso está relacionado ao tipo de gasto público que vai se analisar. Por exemplo, gastos autorizados no orçamento e gastos obrigatórios. Aí agora a terceira dimensão, que é a abrangência, ela está mais relacionada ao escopo. Se é seletivo, quando tem uma listinha pré-definida de tópicos a se gastar, ou se é mais abrangente. E aí, segundo os estudos da OCDE, a ideia com isso sempre vai ser melhorar o controle das despesas, né? E melhorar a priorização. E aí, o que a Simone Tebet falou, né? A Simone Tebet, que é ministra justamente do Planejamento e Orçamento do Brasil, o que ela trouxe para esse seminário? Ela apresentou algo que ficou chamado como Projeto Romano. E aí, cada letrinha significa uma etapa, mas que muito se relaciona com tudo isso que a gente falou até agora. Que é o seguinte: ela disse que o Brasil gasta muito e gasta mal, né? Novidade. E isso é resultado do quê? Da falta de medir e repriorizar. Então, o R do romano, o primeiro R, o R significa revisão de gastos. Ela disse, então, que para realizar políticas públicas é preciso ter responsabilidade no orçamento brasileiro. Parece óbvio, mas aqui o óbvio precisa ser dito. E é o que eu sempre falo. Se você não tem tempo de assistir filme, por que você vai manter a assinatura de 5 streamings? Se a sua conta de telefone está muito cara, por que não mudar de operadora? Então, essa revisão constante, você não precisa estar no vermelho sufocado em dívida para fazer, né? São revisões periódicas que são saudáveis e, no nível nacional, também não precisa estar num déficit fiscal absurdo para se analisar. Então, a proposta são revisões periódicas dos gastos. Esse é o R do romano. Depois vem a letra O, que diz respeito ao orçamento de médio prazo. E esse é o ponto que eu falei sobre criar um projeto de evolução do país, que leva mais que 4 ou 8 anos, se o presidente se reeleger, né? Então, pensar num projeto de melhoria, né, mais estrutural, um prazo um pouco maior, né, de longo prazo, para a gente conseguir perceber mudanças significativas. Depois vem o M, de metas físicas, ou seja, realidade prática, fazer algo que é possível e que já se pode executar. E, particularmente, eu trabalho aqui, gente, com tudo isso que a gente está falando, né? Trabalhando com produtos digitais, o que a gente faz é priorizar, medir e executar quase todo dia, né? E assim a gente já consegue ver resultados e tomar decisões melhores. É interessante ver isso sendo feito a nível orçamentário. Então, depois de a gente pensar num MVP de mínimo produto viável em termos orçamentários, a gente vai para a próxima letra do romano, que é o A, que são agendas transversais. Especialmente falando num governo mais progressista, é importante que se aborde esses temas, né, marcadores de sustentabilidade, equidade de gênero, etc, etc. Então, é interessante ver que isso está coordenado com a agenda do governo, né, as agendas transversais. E depois, não é uma letra, é a sílaba final do romano, né, o NO significa nova ordem orçamentária no Brasil. Então, seria a forma de colocar este projeto para rodar, né? A discussão dessa nova ordem orçamentária no Brasil. Então, acho que esses são os pontos relevantes aqui que a gente precisa ter em mente com relação ao discurso da ministra nesse seminário sobre o orçamento do Brasil. Espero muito que a gente tenha uma discussão um pouco mais madura sobre esse tema que, enfim, é para lá de relevante, né? Quem diria que finalmente saberíamos algo, mesmo que superficial, sobre o tal do Spending Review, a ideia de uma nova ordem orçamentária que leva em conta não apenas um avançar automático de despesas, mas um acompanhar de programas ao longo do tempo, tende a entregar resultados razoáveis no futuro. E isso pode acontecer porque, no fim das contas, nem todo gasto público é igual, ou, pelo menos, não deveria ser encarado assim. O risco de tocarem as coisas considerando que todo gasto é igual é encarar contingenciamento como corta dos programas que fazem sentido e também dos que não fazem.
Não se trata de uma missão fácil e, em se tratando do nosso país, só costuma acontecer quando a corda orçamentária arrebenta, né? Mas, de fato, é positivo para o futuro do nosso país que esse tipo de projeto seja colocado na mesa. A eficiência do Estado, que é parte relevante da economia por aqui, faz toda a diferença. Resta saber se esse plano anunciado virará realidade e, virando, se conseguirá sobreviver a viradas políticas que acontecem de tempos em tempos. E você que nos ouve agora, acredita que essa maturidade na discussão orçamentária tem potencial de virar uma realidade ou acabará morrendo na praia na primeira grande mudança de orientação política do país? Você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico na nossa Linktree. E se você não for fã de redes sociais, pode colocar seu e-mail no nosso mailing e receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Além do mais, lá estão também nossos 2 e-books e algumas parcerias que temos. Para resumir a ópera, não deixe de conferir a nossa Linktree para nos acompanhar da melhor maneira que você preferir. Raquel, a novela dos precatórios ganhou um novo capítulo. O que aconteceu dessa vez? Então vamos ao que interessa, Caio Augusto e minha querida Fê. Eu sei, gente, eu sou bastante contra, né? Quando a nossa querida correspondente internacional, Rê, está aqui entre nós, eu vou lá e invado a pauta dela internacional. Aí quando ela não pode vir, o que eu faço? Eu falo que eu vou falar de outra coisa, que não é internacional, que eu vou falar do cenário doméstico. Pois é isso mesmo, gente. Caio Augusto que tenha que me aguentar, porque eu faço isso mesmo, eu confundo todo mundo. Mas é porque as pautas, gente, elas chegam pra gente, né? Elas chegam pra gente, a gente não pede, a gente tá lá e de repente, plau, pauta. E, gente, a pauta desse episódio é mais um capítulo daquela novela que a gente ama. Mais um episódio da novela O Brasil e o Fiscal. E esse episódio é muito legal porque ele é um episódio meio que da volta dos que não foram, assim. É tipo, o Brasil e o Fiscal Fênix. Porque era um assunto que a gente achou que ele tinha ficado pra trás. Mas, na verdade, ele não ficou, gente. Vamos a ele. São os precatórios. Lembra, gente, que lá no ano passado a gente falou da tal da PEC dos precatórios? Que foi, né, pra você que é um novo terraceiro, uma nova terraceira, eu vou contar pra vocês qual é que é dessa PEC dos precatórios. Né, foi uma mudança constitucional, por isso PEC, né, na época era uma proposta de mudança constitucional, ela virou uma EC, uma emenda constitucional, que ela tratava do pagamento de precatórios. Precatórios são dívidas judiciais do governo que ele tem com, enfim, empresas, pessoas, né. Por exemplo, né, o exemplo que eu dei na época é o exemplo mais fácil de se entender, é quando, por exemplo, o Estado vai construir, sei lá, um metrô, e ele vai ter que usar o espaço onde tem várias casas, as pessoas moram lá e tal. E aí, ele tira aquela pessoa daquela casa, e aí ele deve um dinheiro pra pessoa, paga a pessoa. E aí a pessoa fala, não, isso é um absurdo, esse dinheiro é muito pouco, tá? Meu imóvel era variado e muito mais, eu vou entrar na justiça contra o governo. E aí, né, eventualmente, pode ser que essa pessoa ganhe. Se essa pessoa ganhar, isso é um precatório, né? O governo vai lá, paga a pessoa, né, aquele valor, aquela diferença devida. E aí é claro que não é só no caso de passar o metrô por cima, pode ser vários outros litígios que, né, uma pessoa possa decidir processar o Estado. E aí o que acontece foi que lá no ano passado, né, o governo Bolsonaro ainda falou, não, a gente vai ter uma bomba, né, vai ser uma bomba no orçamento, que são os precatórios acumulados, a gente contou errado, e teve toda essa discussão de, porra, como assim vocês provisionaram errado, não deu pra saber se tem, hoje tem inteligência artificial que a gente pode usar pra tentar calcular a tendência desses precatórios, etc. Mas a verdade era que lá, eles falaram, olha, gente, essa bomba tá crescendo e nos próximos anos a gente vai ter bilhões e bilhões pra pagar, e isso não vai caber no orçamento. Aí, naquele momento, então, foi aprovado essa mudança constitucional que permitia ao governo não pagar os precatórios, então, não pagar em totalidade os precatórios devidos. Então, a cada ano, eles teriam um teto de precatórios, a gente só vai pagar X, né? Não lembro aqui o teto, mas não vem ao caso. E eles falaram, olha, a gente vai pagar só X, e, além desse X, isso vai acumular pros próximos anos. E aí, isso vai chegar lá em 2027, vai ser parcelado em 10 anos, a gente vai pagando isso aqui, ó, lá, blá, 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 lá pra frente. Até agora, esses precatórios que não foram pagos, eles somam 95 bilhões, tá? Que são precatórios, ao que eu entenda, foi de 2022, né? É o precatório acumulado aí, né? De 2022 e 2023. Acho que tinha 2021 também na conta. Enfim, era ali 95 bilhões, né? Que não foram pagos. Aí, beleza.
A vida seguiu, né? Seguimos pagando menos precatórios, o governo conseguiu colocar... Aí teve uma bagunça, né? Porque foi junto com a PEC dos precatórios, botaram mais um monte de gasto e tudo mais. Então não vai pagar precatório, vamos pagar essa outra coisa, emenda parlamentar, blá blá blá. Festa da uva, Brasil fiscal, beleza, superamos. Aí, né, aí teve aquela piora, né, porque a PEC dos precatórios foi um super buraco no teto, e aí piorou o risco fiscal e tudo aquilo. Assim, essa aprovação foi uma das coisas que piorou estruturalmente a nossa percepção de risco fiscal, que estava muito melhor ali, há 3 anos atrás. Então isso foi um dos furinhos que foi feito no teto antes dele ser modificado totalmente e abandonado pelo novo arcabouço fiscal. E aí, gente, precatórios voltaram. Por que eles voltaram? Porque o STF, né, foi julgar um pedido, aí agora não lembro exatamente quem fez o pedido, né, mas acho que foi o próprio governo, acho que foi a própria base do governo atual, dizendo que é inconstitucional essa aprovação. Aí você fala, mas como assim? Eles não mudaram a Constituição? Como é que vão falar que é inconstitucional se eles mudaram a Constituição? Acontece que tem cláusulas pétreas da nossa Constituição que não podem ser mudadas. E o entendimento do STF foi que sim, essa mudança aí do precatório, que era uma dívida que o governo tinha que pagar, foi inconstitucional, né, eles não podiam ter feito essa mudança da Constituição porque ela afetou uma cláusula pétrea. Então, ok, né, eu não sou jurista, não sou advogada, enfim, eu não sei dizer exatamente qual que é essa cláusula, eu só sei que eu achei a história muito estranha, mas que essa foi, né, a explicação ali que eu tive, né. Então, bom, como é inconstitucional, o que vai ser decidido, tá, gente? Eu não posso decidir não posso dizer nesse momento que é 100%, porque o que acontece? Os ministros já fizeram maioria em favor dessa inconstitucionalidade, mas o ministro André Mendonça, ele pediu vista, né, no momento que eu gravo esse podcast, ainda não foi votado no plenário, né, vai ser o plenário virtual, mas ainda não foi votado na sua totalidade. Mas ao que tudo indica é o que vai acontecer, né? Qual que é a solução que parece que foi, né, indicada aí pelo STF? Olha, beleza, realmente inconstitucional, vocês têm que pagar isso aqui. A gente sabe que, né, é uma bomba grande aí pro orçamento. Então vocês podem pagar por crédito extraordinário, né? Por quê? Porque o governo tinha dado uma ideia ali, falou assim, não, assim, a gente paga, mas a gente vai classificar isso como despesas financeiras. O que é despesa financeira? Tipo, despesa com juros. Não entra aonde, me acompanhem, não entra ali na contabilização da despesa primária, que é tudo menos juros. Isso é, enfim, melhor prática internacional, é normal, não se conta juros ali como despesa primária. Só que não faz sentido, porque isso não é juros da dívida, isso é uma dívida em si, né? Na verdade, virou uma dívida porque o governo não pagou. Então é uma despesa, né? Então aquilo seria uma contabilidade criativa enorme, e aí começaria a acontecer uma coisa que já aconteceu alguns anos atrás, que o Brasil tinha uma contabilidade maluca, e aí, né, as pessoas ficavam assim, o FMI falava que a gente tinha uma dívida, a gente falava que a gente tinha outra, e isso é óbvio, é perda de credibilidade, isso acaba batendo em percepção de risco, dólar, juros, etc. E aí o STF falou assim, não, gente, essa palhaçada não vai dar pra fazer. O que vocês vão poder fazer vocês podem pagar via crédito extraordinário. Crédito extraordinário é aquilo que o governo pode gastar comprovando urgência e imprevisibilidade. No caso, estão passando por cima dessa regra ali, falando, beleza, tal, é urgente, precisa pagar, é imprevisível, porque, sei lá, vocês achavam que não tinha que pagar. E por que crédito extraordinário? Porque, assim, isso não entra na meta de resultado primário e nem na regra de despesas que foi aprovada. Lembra a regra de despesas? Que o governo só pode gastar aquilo que ele arrecada, né, de acordo com aquilo que ele arrecada, mais um crescimento acima da inflação? Pois é, não vai entrar nessa regra e nem na de resultado primário. O governo falou que vai ter uma meta de 0, pô, se ele gastar 95 bi com esses precatórios, não vai alcançar. Não, na verdade, a meta de 0 é pro ano que vem. Ano que vem seria uma outra conta de precatório. Mas enfim, se colocasse mais uns 10 bi aí, já não ia passar. Não é isso, né? A meta pra esse ano, pra ficar mais claro, né? A meta pra esse ano não seria cumprida. E aí, isso também incorreria em consequências, né? Pela lei de responsabilidade fiscal. Aí o STF falou, não, vocês podem pagar via crédito extraordinário. E aí você me pergunta assim, mas por quê? Por que o governo quer gastar mais? O que acontece? O governo quer gastar mais esse ano, ele quer pagar os 95 bilhões que estão pendentes, né? Porque assim, esse ano, a meta de déficit primário era bem maior. Então, cara, a gente paga esse ano. Se a gente conseguir que seja de crédito extraordinário, sucesso, que nem vai entrar na meta. E pros próximos anos, a gente tem um pepino menor pra carregar. E aí o STF decidiu que pros próximos anos, o governo vai poder, né, decidiu ainda, enfim, está em vias de decidir, parece que essa será a decisão, que pros próximos anos, né, 24, 25, 26, que o governo vai poder usar o crédito extraordinário. Então, tinha aquele teto, né, então até o teto que tinha sido estabelecido antes, né, até aquele limite máximo, vai pro orçamento como despesa. Acima daquilo pode ser crédito extraordinário. Olha que maluquice, gente. O negócio vão pagar. O que vai acontecer? Nesse ano, esses 95 bilhões, eles vão entrar, o governo vai gastar mais. Isso elevaria
o déficit, se ele fosse contado no resultado primário, né, para meta, se ele fosse para meta, isso levaria o déficit primário para mais ou menos 2,6% do PIB, tá? É muita coisa. Você embia mais na dívida, né? Só que não vai ser contado. Pô, Raquel, mas e aí? Vai para onde? Vai pro céu? Não, ele só não vai ser contado para fins de meta, lei de responsabilidade fiscal, mas ele ainda aumenta a nossa dívida. Então, pra galera que tá fazendo conta de dívida, como é que cresce a dívida pública? Ela cresce, né, o quanto você aumentou, que é o déficit, mais os juros, né, vezes os juros. Então, pra essa contabilização, ela vai crescer, né? Então, a dívida vai ficar maior. Raquel, mas esse dinheiro não seria pago? Seria, mas seria pago, assim, diluído em 10, 15 anos. Então, assim, vai mudar. Vai dar um saltinho na dívida, né? Beleza, isso é bom ou isso é ruim? Cara, ao fim e ao cabo, é até bom, porque dá mais transparência. Tipo, porra, vamos pagar essa dívida, a gente não tá caloteando a dívida, não tá jogando a dívida pra pagar daqui 15 anos, tal, isso é bom, né? Vai tá lá, só que também é ruim, porque, porra, muda a regra toda hora, né? No Brasil, até o passado incerto. Então, assim, foi aprovada uma mudança constitucional que foi aprovada como inconstitucional, né? Não faz sentido teórico isso. Então, assim, traz uma fragilidade institucional, né? Demonstra essa fragilidade institucional que não é positiva, apesar de trazer mais transparência do ponto de vista de contabilidade. E bom também que o que tá indicando é que não vai virar, não, a gente nem vai colocar na conta, vai virar despesa financeira, porque isso seria a maior contabilidade criativa maluca, né? Então isso também foi bom, que tem sido a indicação aí do STF, que vai caminhar pra essa direção. Então é isso, assim, e ao fim e ao cabo não é ruim, porque, porra, é aquele dinheiro que a gente falou que ia calotear, a gente não vai já pagar logo, mas, pô, mais uma regra mudando, mais uma coisa que ninguém entende, que achou que era verdade, não é? E é isso, gente, assim que os precatórios estão voltando. E talvez quando vocês ouvirem esse podcast já tenha sido aprovado aí. Exatamente isso no STF. Espero, né? Porque senão esse podcast vai pras cucuia. E um segundo assunto relacionado, né? Falando aí... E aí esse mais negativo, mais contabilidade criativa, meio maluquice, né? Esse novo Bolsa Ensino Médio que o governo inventou, né? Anunciou. Que é uma bolsa que vai ser para estudantes do ensino médio, para eles, né? Para ser uma ajuda, né, fiscal ali, mais benefício fiscal. Mas o programa em si, né, não é o mérito do programa, né, em si, que eu vou falar agora. Do ponto de vista fiscal e de regra fiscal e, de novo, de fragilidade institucional. O que o governo fez? Olha, vamos fazer assim, vamos fazer esse programa. Esse ano a gente tem dinheiro. Então, esse ano, a gente pega o dinheiro, capitaliza um fundo, tipo, a gente põe dinheiro nesse fundo, né? Isso vai entrar na despesa desse ano. Mas pros próximos anos, olha a confusão, galera. Eles falaram assim, vamos fazer assim. Quando a gente tiver um ganho com uma concessão, tipo, o governo teve uma concessão de exploração de petróleo. Ao invés deles pagarem pra nós, né? Aqui pro governo, pro tesouro, e a gente repassar, né, ali pra esse programa, eles vão pagar parte direto pro programa. Foi feito um fundo, literalmente, ali um fundo privado, e nesse fundo privado vai direto o dinheiro, né, parte do dinheiro da concessão. Mas por que eles fizeram isso? Porque foi um jeitinho que, assim, fundo privado não é contabilizado como despesa, né, primária. Então, a partir do ano que vem, vai entrar dinheiro nesse fundo, mas não vai ser contabilizado como despesa. Isso é o que a gente chama de política parafiscal, né? A política não tá ali, não é o fiscal, não é o dinheiro na veia, não é um programa, né, um programa de transferência de renda, etc. Não é um gasto imediato, não é um gasto direto, só que você tá sim aumentando a demanda agregada da economia, você tá sim, né, enfim, colocando mais dinheiro, você tá sim implicando em subsídios e etc. Então, de novo, não estou tratando do mérito do programa, que pode ser muito bom, eu não olhei no detalhe, porém, eu tô falando aqui de que tudo isso acaba fragilizando a regra fiscal vigente, né? Então, se pra tudo se encontra um jeitinho, como é que a gente vai acreditar na regra? Verdade. Hoje não teve boletim internacional, mas é porque as pautas nacionais geraram reflexões o suficiente. Sobre essa questão dos precatórios, temos mesmo aqui mais um ponto de loucura no famigerado "no Brasil até o passado pode ser incerto". Quando algo vira precatório, literalmente entra na linha de próximos pagamentos dos quais o governo não pode mais recorrer. Ou seja, terá de pagar em algum momento e essa conta não vai mais virar zero, não tem mais essa possibilidade. Como isso será pago, em que prazos e de que maneira? Vimos nos últimos anos algumas mudanças relevantes, mas vale frisar, o que não dá para fazer de jeito nenhum é fingir que aquele pagamento não tem que ser realizado. O que o governo anterior foi irresponsável em comemorar um certo resultado fiscal positivo após não pagar o que precisava ser pago dessa conta de precatórios, o governo atual pensa em meios um tanto quanto criativos de sugerir que o pagamento dessas coisas, hoje em dia, pesaria menos do que todo mundo está pensando.
Independente da regra final que acabe ficando para esse tipo de pagamento, o mais importante é que não se perca a transparência do quanto esses desembolsos pesam sobre o orçamento total e, é claro, é importante também que exista continuidade e previsibilidade nesses pagamentos, ou seja, que saia de campo esse negócio de mudar as regras todas as horas. E sim, hoje o podcast está tão brazuca que tem até assuntos surpresas sobre Terra Brasilis, que só você que ouve os episódios inteirinhos, não vê só o título e a capa especial, vai ficar sabendo. A respeito desse assunto surpresa, o aspecto positivo é que esse programa, que a Tebet inclusive havia colocado até no seu programa de governo na campanha eleitoral de 2022, esse programa é elogiado pelos efeitos positivos que pode gerar sobre a educação. O problema, na prática, é mesmo a ideia de que passa a existir um efeito fiscal de não transparência, com essa questão de fundo e como que esse fundo é contabilizado e tudo mais, que a Raquel explicou com mais detalhes. É impressionante como por aqui não se tem um passo adiante sem alguma pegadinha no caminho. Vale a reflexão. Isso seria algo intrínseco ao jogo democrático em qualquer lugar do mundo? Ou seria parte do jeitinho brasileiro de sempre embutir jabutis e jabuticabas em todo campo? Nossa especialidade é produzir conteúdos que falam para serem entendidos. Seja texto, vídeo ou áudio, você pode contar com o Terraço Econômico para encontrar a tradução que seu produto ou serviço precisava. E, de quebra, ainda é possível fazer isso tudo ser acessível a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Gostou? Procure na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame, porque juntos faremos acontecer. Fernanda, como marcos legais como o de garantias e o de seguros se complementam? E quais benesses eles trazem para o futuro de quem faz negócios no Brasil? Então, em outubro, o governo sancionou o Marco Legal das Garantias, que estabelece novas regras e condições para a realização de penhora, hipoteca ou transferência de imóveis para pagamento de dívidas e outras mudanças também que visam reduzir o risco de inadimplência. Essa nova legislação quer tornar o processo de recuperação de crédito mais rápido e fácil, passando também a permitir, por exemplo, que um mesmo bem seja utilizado como garantia em mais de um pedido de empréstimo. Isso é muita coisa de filme americano, né? Mas o mais interessante das inovações que foram definidas pelo novo marco, quando a gente pensa em termos de sociedade no geral, é o efeito que a gente vai ter no mercado de seguros. Mercado esse que não é muito popular aqui no Brasil. A gente sabe que na nossa cultura a gente tende a ser muito otimista sobre os riscos que a gente pode correr na vida, de que algo ruim não vai acontecer com a gente, que pode acontecer só com um vizinho, alguém distante. A gente nunca pensa que vai acontecer muito próximo da gente, e o que faz a gente não se preparar tanto. Então, no que diz respeito a seguros pessoais, até seguros de bens, mas outras formas de seguro também, A gente não costuma pensar no seguro como uma parte do investimento, Na verdade, se pensa como um custo. Mas, enfim, dentro da proposta do governo de desburocratizar a recuperação de crédito, diminuindo a dependência de trâmites judiciais, traz aí uma mudança importante para os contratos de seguro de garantia. Então, a ideia aqui é buscar que cada vez menos se recorra à justiça para fazer valer o que está ali em contrato, enfim. Para os especialistas do ramo de seguro, as seguradoras vão poder lançar a mão de títulos extrajudiciais para buscar o ressarcimento de indenizações pagas junto aos tomadores das apólices. Então, o que foi analisado é que essas alterações
no seguro-garantia vão tornar os processos de cobrança mais rápidos e reduzir os custos operacionais, ampliar o acesso ao crédito, aumentar a segurança jurídica do mercado de seguros, porque assim, antes dessa alteração, para ter direito ao ressarcimento, as seguradoras tinham que recorrer à justiça, um processo demorado, oneroso, que torna o custo do seguro desinteressante, e acho que é até por isso que se tem uma ideia mais avessa aos seguros, né? Isso limita a cobertura de certos riscos. E aí, com essa inovação legal, a expectativa é que a oferta de seguro-garantia venha a preços mais competitivos, e isso beneficie tanto as seguradoras quanto os segurados. As medidas do marco vão reduzir o risco de inadimplência e de perda para as seguradoras, e isso deve se traduzir na precificação dos seguros. Então, essas medidas, né, os instrumentos de contragarantias vão ser juridicamente mais seguros, mais eficientes, e isso facilita a recuperação dos valores indenizados e, no fim do dia, em redução de custo para quem contrata um seguro. Sobre essa indústria, se você for ver, você só vai ver números de que estamos muito aquém, que os nossos pares latino-americanos fazem muito mais proveito do mercado de seguros, que o Brasil tem muito espaço para crescer, que a indústria cresce a um ritmo muito acelerado, e é realmente falta de cultura e de amparato jurídico para que o mercado cresça. Então, quando a gente vê medidas como essa de desburocratizar, e isso nos leva a acreditar que só tende a beneficiar o setor, né? O Brasil tem até uma tradição no mercado de seguro para bens, ou seja, é normal fazer um seguro de carro, de casa, né, contra incêndio, alagamento e tal. Seguro de celular, mas é sempre muito na cabeça de vou perder um bem. A gente não pensa tanto na solução para seguros de vida, outros tipos de seguro para operações. Então, existe uma infinidade de outras soluções de seguros que a gente ainda tem uma longa tarefa em popularizar, em isso entrar na cultura das pessoas. Nos Estados Unidos, por exemplo, apesar de aqui no Brasil isso é muito comum fazer um seguro de carro, lá é quase 100% da frota, né? Porque é obrigatório por lei nas leis estatais. Então, o que a gente deve ver aqui no Brasil é que, com a crescente frequência dos riscos globais, quero dizer, desde alterações climáticas até crimes cibernéticos, né, fraudes e tudo mais, isso intensifica a capacidade, né, na verdade, a noção da capacidade que o setor de seguros tem para reagir a casos que a sociedade precisa de segurança financeira. Então, acredito que medidas como essa podem ajudar o setor a se tornar um pouco mais simples, né? Simplificar a vida da sociedade e poder entrar mais na cultura do brasileiro. Recuperação de crédito é algo que faz muita diferença sobre o custo do dinheiro. Em bom português, quanto mais fácil fica para colocar uma garantia em um financiamento e quanto mais a parte que irá emprestar dinheiro tiver segurança sobre essa garantia em caso dela precisar ser acionada, mais barato será o custo em juros na ponta final. E quando falamos em seguros, esse tipo de marco legal facilita a transparência de informações entre as pessoas físicas e jurídicas que procuram segurar seus bens e as seguradoras, que são a parte que coloca em jogo a cobertura desses seguros. No final das contas, esses dois marcos mostram como devagarinho é mais fácil fazer negócios no Brasil hoje do que era algumas décadas atrás, mesmo que tenhamos tantas notícias negativas e desanimadoras durante esse mesmo período de tempo. Será que, tal qual o crédito consignado representou a entrada de milhões de pessoas no mercado de crédito, com esses dois marcos teremos a ampliação dos mercados de seguros numa magnitude parecida? O Cast está no YouTube e em diversas plataformas de áudio diferentes. Não deixe de compartilhar com quem você sabe que também precisaria ficar por dentro do que discutimos todas as semanas por aqui. Vamos então nos despedindo dessas mentes que abrilhantaram o episódio 407. Obrigado, Fernanda!
Caio, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês nessa semana tão especial. E a gente se fala na semana que vem. Quem quiser falar comigo durante esse meio tempo, estou por aqui no @sigafefe em todas as redes sociais. Grande abraço, pessoal. E obrigado, Raquel. A gente se ouve e se fala semana que vem. Valeu, gente! Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.